Salve, salve, criaturas! Eu sou Renata Lopes e você está no canal A Melhor Gestação Possível, onde você vai encontrar informações interessantes sobre a gravidez e o bebezinho se desenvolvendo dentro da barriga. O vídeo de hoje traz um tema muito importante: quando desconfiar da SAF na gravidez? Meu Deus, o que que é SAF? Por que que isso é importante? Olha só. A SAF é a síndrome do anticorpo antifosfolípide, que é uma das trombofilias mais frequentes e potencialmente mais graves na gravidez. E eu quero te contar quais são os vestígios que ela pode deixar na gravidez para você desconfiar dela e fazer a pesquisa necessária para uma próxima gravidez e nessa próxima ocasião fazer o tratamento de maneira adequada para evitar as complicações muito graves que acontecem com a SAF, certo? Antes da gente começar com esse tema super importante, quero falar para você que chegou por aqui, é novo por aqui, caiu de paraquedas, aperta esse sininho para você não perder nenhum vídeo sobre gravidez e desde já te peço o like se você gosta desse conteúdo, se agrega alguma coisa para você, aperta esse like aqui porque me ajuda muito na divulgação dessas informações super importantes que podem salvar vidas, inclusive para mais mulheres que querem engravidar ou já estão grávidas, certo? Dito tudo isso, bora começar o vídeo de hoje. O que é SAF, né? É a síndrome do anticorpo antifosfolípide, que é uma trombofilia adquirida, né? Ou seja, você não nasceu com ela. O seu organismo foi criando autoanticorpos contra o endotélio, que é aquela camada que reveste os vasinhos por dentro, tá? Isso é muito grave, porque esses autoanticorpos eles predispõem à formação de trombos, né, que são coágulos. Isso pode levar a consequências graves na vida de uma pessoa, especialmente em condições como a gravidez, que é um cenário gatilho aí para a formação de trombose. Por quê? Porque a gravidez já é um estado de hipercoagulabilidade. Quer dizer isso, gente? Toda grávida tem um estado fisiológico que predispõe à formação de coágulos. Isso é uma defesa do organismo, porque a natureza é muito sábia, para a mulher não sofrer hemorragias muito graves durante o parto. Tá? Então, o organismo já está propenso a coagular mais rápido. Se a mulher é portadora de alguma trombofilia, nessa situação, os trombos podem acontecer de maneira intensa, formar realmente coágulos grandes e entupir vasos importantes. Isso pode causar consequências muito prejudiciais, tanto para a mãe quanto para o bebezinho, tá? Então, a síndrome do anticorpo antifosfolípide é um tipo de trombofilia, que é uma situação que gera, então, trombos aí, né? Trombose na gravidez, inclusive, né? Principalmente por conta desses fatores que eu acabei de contar para vocês. Bom, e como que você faz o diagnóstico da SAF? O diagnóstico da SAF, ele é determinado quando você tem pelo menos um critério laboratorial e um critério clínico. O vídeo de hoje não vai focar especificamente no diagnóstico da SAF. Fiquem tranquilas, porque a gente vai ter muitos vídeos sobre o assunto aqui nesse canal. Mas eu quero contar sim sobre alguns eventos clínicos, né, que podem ser critérios para o diagnóstico de SAF, porque baseados neles, você vai entender quando que você precisa pesquisar a SAF, tá? Então vamos lá? Então, se você teve um episódio de trombose na sua vida, trombose, então, é um coágulo que pode acontecer, por exemplo, na perna, sua perna fica inchada, quente, vermelha, tá? Você descobre aí que um vaso está entupido, isso precisa ser tratado, porque esse coágulo pode viajar pelo seu corpo, por exemplo, e ir para o cérebro, causando derrames, né? Que são AVCs, na verdade. E aí, essa situação é muito grave. Ok? Pode ir para o pulmão, causar embolia pulmonar, enfim. Então, se você teve um episódio de trombose na sua vida, mesmo que seja na vigência, por exemplo, de uso de pílula, que é por causa da pílula, precisa pesquisar todas as trombofilias para ver se você tem algum fator predisponente no seu sangue que facilite a formação desses trombos. E uma das condições que tem que ser pesquisadas é justamente a SAF.
tá? Síndrome do anticorpo antifosfolípide. Então, qualquer episódio na sua vida, se você teve qualquer episódio de trombose, é importante você pesquisar a SAF. Bom, agora a gente vai falar dos critérios obstétricos, tá? Então, se você teve abortamentos de repetição, perdas de primeiro trimestre de repetição. Protocolarmente, as perdas de repetição, elas são definidas como 3 perdas ou mais no primeiro trimestre, tá? Mas os guidelines, os protocolos mais atuais, consideram 2 perdas ou mais, tá? Por quê? Porque comprovou-se que uma mulher que tem um abortamento no primeiro trimestre 3 vezes, a chance dela ter um quarto é de aproximadamente 30%, que é a mesma probabilidade de uma mulher que teve 2 de ter o terceiro, aproximadamente 30%. Então, já que essa proporção é igual, o abortamento de repetição de primeiro trimestre pode ser considerado a partir do segundo episódio. Isso é uma classificação, por exemplo, da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, e é o que eu uso no meu consultório. A partir de 2 abortamentos de primeiro trimestre, eu proponho a investigação de abortamento de repetição, ok? Então, a trombofilia mais associada a abortamento de repetição é justamente a SAF. As outras trombofilias genéticas, como o fator 5 de Leiden, mutação da protrombina, elas não são associadas comprovadamente a abortamento de primeiro trimestre, mas a SAF sim. Então, se você teve mais do que 2 perdas no primeiro trimestre, certo? Ou seja, teve um abortamento com 6 semanas, um abortamento com 7 semanas, é importante que você pesquise a SAF antes de você engravidar novamente. Porque, caso você seja portadora de SAF, é crucial que você realize o tratamento para SAF, que inclui enoxaparina, EAS, para você ter uma maior probabilidade de sucesso na sua próxima gestação. Com o tratamento correto, você tem chance de 80% de levar o seu bebê no colo para casa. Se você não faz o tratamento, cai drasticamente a chance de sucesso, ok? Bom, então abortamento de repetição do primeiro trimestre. Uma outra situação que você precisa pesquisar a SAF é quando você tem um óbito fetal acima de 10 semanas sem causa explicada. Um único óbito fetal com 10 semanas ou mais já é indicação de você pesquisar todas as trombofilias, incluindo a SAF. Por quê? Porque a chance de ser ao acaso, a chance de ser por causa cromossômica, ela cai muito nessa idade gestacional. E a gente precisa entender qual foi a causa dessa perda. Porque se você tem uma trombofilia, está indicado tratar para uma próxima gestação, certo? Então, um óbito fetal acima de 10 semanas sem causa aparente, ou seja, o bebezinho não tem malformação, não tem síndrome cromossômica comprovada, certo? Não tem nenhuma causa fetal que explique esse óbito, beleza? O outro critério é se você teve um parto prematuro com menos de 34 semanas devido a pré-eclâmpsia grave, descolamento prematuro de placenta ou insuficiência placentária, que é alteração de Doppler mais restrição de crescimento fetal. Então, se você teve alguma gestação que o bebezinho teve que nascer antes de 34 semanas por algum desses critérios, é obrigatório você pesquisar SAF antes de você engravidar novamente. Gente, eu fico até inflamada com esse assunto, porque tem todos os dias, chegam perguntas lá na minha caixinha do Instagram, porque eu abro todos os dias. Se você não me segue ainda, me segue lá, @doutora_Renata Lopes. Eu abro caixinha todos os dias e respondo perguntas de vocês sobre a gravidez, tá? E todos os dias chega a pergunta assim para mim: doutora, eu tive uma pré-eclâmpsia grave com 32 semanas, infelizmente meu bebezinho não resistiu. Quando que eu posso engravidar novamente? Então, gente, a questão não é quando você pode engravidar novamente, é se você fez as pesquisas necessárias, porque é loucura você engravidar novamente sem você pesquisar o que você precisa pesquisar. Por quê? A chance de você ter uma doença subjacente, como qualquer uma das trombofilias, incluindo a SAF ou colagenoses, que são as doenças reumatológicas autoimunes, como lúpus e artrite reumatoide, não é pequena. E se a gente descobre que você tem alguma doença de base, você pode ser tratada, certo? E você diminui a chance de você ter alguma complicação
investigação, porque eu conheço muitas e muitas mulheres que não investigam e vão tendo uma complicação atrás da outra até que elas desistem de engravidar, desistem de ser mães. E não é o caso, porque se você pesquisar e você descobrir a SAF, por exemplo, existe tratamento. E esse tratamento, ele te dá 80% de chance de sucesso, não é pouco 80%, certo? Então, se você se encaixa em alguma dessas situações, é obrigatória a pesquisa de trombofilias, incluindo a SAF, tá? Síndrome do anticorpo antifosfolípide, beleza? E para finalizar o nosso vídeo, uma outra informação importante que eu tenho para falar aqui para vocês, que o ideal é que esses exames, que são autoanticorpos, tá? E são 3 exames obrigatórios, que são eles: o anticoagulante lúpico, a anticardiolipina IgM e IgG e a anti-beta-2 glicoproteína 1. Meu Deus, que palavras difíceis. Sim, esses autoanticorpos que vão lá, né, no seu endotélio e causam e predispõem à trombose. Eles são os exames laboratoriais típicos de SAF, tá? Então, quando você tem um deles positivo, com um critério clínico, algum desses que eu acabei de falar, positivos, você fecha o diagnóstico de SAF. O ideal é que você tenha as dosagens laboratoriais, mais do que uma, então 2, né? Com uma distância de pelo menos 12 semanas entre as dosagens. Mas o que eu ia falar para vocês é que vocês dosem esses exames com 12 semanas pós-abortamento e pós-gestação. Então, não é ideal que você dose os exames de SAF assim que você teve um parto, assim que você teve um abortamento, porque eles podem dar falso positivos, ok? Então, respeitem esse intervalo de 12 semanas e caso venha positivo e você tenha um antecedente, então, a chance de você ter SAF é altíssima. E esse diagnóstico é o primeiro passo para você ter o tratamento adequado para você ter um seu bebê no colo, uma gestação saudável, tá? Então, esse assunto, ele é meio complexo, né? Ele é meio difícil. Se você conhece aí uma mãe que teve alguma dessas situações, abortamento de primeiro trimestre de repetição, óbito fetal com mais de 10 semanas, ou uma pré-eclâmpsia grave, insuficiência placentária, qualquer uma dessas coisas, encaminha esse vídeo para ela, porque isso pode ajudá-la e muito, porque eu vejo muitas mulheres batendo a cabeça e indo para profissionais que não estão afeitos a essa situação e passando muito tempo sem esse diagnóstico. Então, encaminha para essa pessoa, essas informações podem ajudá-la, tá? Comenta aqui para mim, deixa um comentário se essas informações te ajudaram, se você ficou com mais dúvida, se tem algum tema que você queira ouvir aqui no canal. Me ajuda também a divulgar mais informações que o YouTube entende que esse é um assunto relevante para as mulheres e divulga mais esse vídeo, se você der um like e colocar um comentário aqui para mim, tá? E não deixe de me seguir nas outras redes sociais, lá no Instagram, como eu disse para vocês, Renata Lopes. Eu falo o dia inteiro sobre gravidez e muito sobre gestação de alto risco, incluindo as trombofilias, certo? Então, eu espero que essas informações ajudem alguém aí desse Brasilzão de meu Deus. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.